Oi, pessoal, tudo bem? Estamos na nossa última aula de Geografia do ano, onde nós estamos finalizando o módulo 14 e hoje nós vamos falar sobre outras formas de participação política, né? Na última aula a gente falou sobre o governo e a participação popular, falamos sobre a democracia, a importância do voto, né? Que é um direito e um dever, né, de todo cidadão, com exceção dos que são facultativos, que a gente já estudou também quais são, né? E falamos sobre os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, a importância que cada um tem, né? Que o executivo ele decide e executa obras, como as construções de escola, além de definir investimentos e os gastos com impostos de acordo com as leis. O legislativo ele propõe novas leis e o judiciário ele intermedia, né, diversos conflitos, como entre cidadãos e o Estado, com base nas leis e, além disso, fiscaliza e orienta a aplicação das leis, né? E, voltando a falar lá sobre o voto facultativo, a gente sabe que ele é facultativo a maiores de 16 anos e menores de 18, e analfabetos e maiores de 70 anos, tá bom? Obrigatório acima de 18 anos. Então vamos lá. Outras formas de participação política. Uma das formas de se exercer a cidadania é participar dos conselhos municipais, que foram criados como um canal de comunicação entre a população e os órgãos públicos, para fortalecer a participação democrática. Eles são formados por alguns representantes do governo e pelos moradores do município, que discutem propostas de melhorias na realidade local. Os conselhos surgem como respostas a um problema ou necessidade que a população considera importante discutir. Assim, existem diversos conselhos, entre eles o Conselho do Idoso e o Conselho de Saúde, o Conselho da Juventude e o Conselho do Meio Ambiente e o Conselho da Mulher. Por exemplo, se um cidadão percebe que um córrego está poluído ou que falta tratamento de esgoto, pode recorrer ao Conselho Municipal de Meio Ambiente. Os conselhos são espaços onde a população pode expor novas ideias, projetos e trocar informações com o governo. Eles só podem ser criados a partir de aprovação de uma lei municipal e os conselheiros são eleitos pela população. Então, aqui a gente tem na imagem, né, novos conselheiros do Conselho Municipal de Juventude de Manaus, tomando posse na Câmara Municipal de Manaus, em São Raimundo. Uma imagem de 2018. O foco deste conselho é reforçar políticas que favoreçam os jovens em áreas como educação, trabalho e cultura. Assim, o voto não é a única forma de reivindicarmos nossos direitos. As decisões tomadas em conjunto, por exemplo, nos conselhos escolares, podem influenciar o rumo da educação. Em uma democracia, não podemos esquecer que a população é soberana e deve sempre ter um canal de comunicação aberto com as instituições políticas. Além disso, as comunidades de seu bairro, escola, município ou estado podem debater assuntos de interesse comum. Por exemplo, podem ser formadas as associações dos bairros, nas quais são discutidos diversos temas de modo democrático, em que todos têm direito de participar, assim como as assembleias estudantis, que ocorrem em faculdades. Além disso, a população pode se organizar e fazer manifestações, pedindo aos governantes que atendam suas reivindicações. Então, aqui a gente tem na primeira imagem, né, uma assembleia unificada com alunos, técnicos e professores em universidades de Maceió, uma imagem de 2019. E aqui a gente tem a população em manifestação pública para exigir melhorias nas vias do município de Campinas, em São Paulo. Bom, então tá lá. Você sabia que a população pode propor novas leis? Se ao menos 1% dos eleitores do país apoiarem um determinado projeto de lei, ele passará a ser chamado de projeto de lei de iniciativa popular. Isso ocorre por meio de abaixo-assinado eletrônico ou impresso, com assinaturas de pessoas que vivam em outros 5 estados. Você sabe se onde mora alguma associação de bairro?
Então aqui eles pedem que vocês pesquisem, né, para ter, até por interesse pessoal mesmo de vocês, né, e para a gente socializar. Para explorar. Eu também posso ajudar. A política não ocorre apenas nas câmaras municipais e assembleias legislativas, Congresso Nacional ou outras instituições do governo. A política é algo mais abrangente e presente em nosso cotidiano. Jovens, mesmo antes de atingirem a idade mínima para votar, também podem participar da política, a fim de ajudar a construir uma sociedade melhor e mais democrática. Você sabe se na escola onde estuda reuniões de pais e professores ou grêmios estudantis? Esses também são espaços de participação democrática. Além disso, é possível a participação em discussões, por exemplo, ao realizar uma eleição para representante de classe. Isso ajuda a atender o processo que envolve uma eleição democrática e as funções e responsabilidades do cargo. Que tal fazer uma eleição para escolher o representante da sua turma? Primeiramente, todos os alunos devem estabelecer quais serão os deveres do cotidiano e proceder com a eleição. Todos os alunos que se interessarem poderão concorrer. É importante organizar o processo eleitoral conforme indicado a seguir. Então, se a gente fosse fazer uma eleição de representante de turma, para o cargo a gente precisaria realizar alguns procedimentos. Então, o candidato ele precisa pensar em propostas para apresentar para a sala. Cada um terá um tempo limitado para apresentar suas propostas para melhorar o convívio escolar. A votação deverá ser secreta e, ao longo do processo eleitoral, devem ser levados em conta liberdade de opinião, respeito ao colega que expõe sua opinião e igualdade de voto. O eleito ficará responsável pelo cumprimento de suas promessas de campanha e dos deveres do cargo pré-estabelecido antes da eleição. Leitura de imagem, ações da população e o cuidado com a natureza. Diariamente são encontrados problemas nos bairros em que, às vezes, de forma simples, podem ser indicados ou resolvidos pela população. Surgem, então, diferentes tipos de organizações que atuam nas comunidades, contribuindo com o bem-estar de todos. Algumas vezes, o objetivo das reuniões é levar o problema de sua localidade para os órgãos públicos, como as secretarias de uma prefeitura. Mas, em outros momentos, é possível tomar uma atitude capaz de melhorar o entorno. Observe, verifique a foto e leia trechos de uma reportagem sobre a ação promovida pela população. Então, aqui a legenda diz que são crianças e adolescentes do projeto EcoMusic, que se reuniram no Parque da Ilha, em Divinópolis, Minas Gerais, para plantar 70 mudas de árvores. Em 2013, o objetivo era diminuir a emissão de gás carbônico, já que as árvores são capazes de absorver esse gás. Ele pode prejudicar a vida na Terra, pois é capaz de aumentar a temperatura global. Excesso de gás carbônico é prejudicial. Estudantes, moradores e pescadores fazem mutirão para limpar praia do bairro Uruará. Os estudantes do 5º ano, Carlos Daniel Tenório e Vitor Augusto dos Santos, ambos de 10 anos, tiveram um dia de aula diferente na manhã desta terça-feira, 27. Eles e outros alunos da escola Aderbal Correia e irmã Leodgar saíram da sala de aula para uma missão muito especial, ajudar na limpeza da praia da orla do bairro Uruará, em Santarém, no oeste do Pará. Eu moro aqui no bairro e foi bom vir. Temos que deixar esse ambiente limpo. A sujeira transmite muitas doenças. E hoje viemos aqui ajudar, afirmou Carlos Daniel Tenório, que estuda na escola Aderbal Correia. Eu moro no bairro de Santana, mas quase todo domingo eu venho por aqui passear. Estava sujo mesmo. Agora já está bem melhor, contou Vitor Hugo Augusto dos Santos, também aluno da escola Aderbal Correia. As escolas foram uma das parceiras da ação ambiental organizada pela Associação dos Moradores do Bairro. Além dos estudantes, participaram membros da Igreja Católica, da Associação de Mulheres Artesãs, alunos da Escola Tecnológica de Santarém,
funcionários da prefeitura e pescadores, já que a orla fica em frente à Feira do Pescador. Do pescado, né? Feira do Pescado do Uruará, que todos os dias recebe a visita de pessoas do bairro e de outras áreas da cidade. Então vamos lá. Explore. O que as pessoas que aparecem na foto fizeram e que atitudes da Associação de Moradores é informada na reportagem. Na foto, crianças e adolescentes plantam mudas de árvores. Na reportagem é informado que as pessoas retiram lixo de uma praia. Na sua opinião, a ação realizada pelas pessoas em Uruará foi benéfica para o local? Por quê? É uma resposta pessoal, mas a gente sabe que sim, que foi benéfica, porque o lixo atrai animais que disseminam doenças, além de produzir odor desagradável e degradar a paisagem, né? Tudo que nós, inclusive, já estudamos quando nós falamos sobre o lixo. Qual a importância da plantação de mudas realizadas pelas crianças e adolescentes no parque em Minas Gerais? Então, as árvores elas são capazes de absorver o gás carbônico, diminuindo o risco de aumentar a temperatura na Terra. Amplie. Na sua opinião, a participação popular por meio de associações ou de outros tipos de organização é importante? Por quê? Então, gente, ela é importante, né? Pois pode promover ações que melhoram o cotidiano das pessoas e do meio ambiente. Então, essas associações são importantes, sim. É possível integrar em uma mesma ação uma associação de moradores e o poder público? Sim, uma vez que na reportagem exposta, os moradores trabalharam em conjunto com agentes da prefeitura. Para praticar, agora é com você. Complete a frase com as palavras do quadro: democracia, Constituição e direitos. Em uma democracia, a população tem direitos que são garantidos pela Constituição. Lembra que a Constituição é um conjunto de leis, né, que visa garantir os direitos da população, de todos os brasileiros? Quais são as atribuições dos poderes executivo, legislativo e judiciário, respectivamente? Então, o executivo, né, logo no início dessa aula eu já falei um pouquinho dos três, mas vamos recapitular. O executivo cabe administrar os interesses da população, o legislativo executar as leis, ele cria as leis, o legislativo, né? Então, o executivo, ele cabe administrar os interesses da população, executar as leis, gerir administrativamente áreas estratégicas como saúde, educação, segurança e infraestrutura. O legislativo elabora as leis, cria as leis que são aplicadas à sociedade. E o judiciário defende os direitos de cada cidadão, de acordo com as leis do país, que devem ser aplicadas igualmente a todos. Com base no que você estudou da estrutura política no Brasil, escolha a resposta correta e complete a frase. O Congresso Nacional localiza-se no Distrito Federal e é formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, onde senadores e deputados federais criam leis para o país. No Poder Executivo do país, o presidente executa as leis relacionadas à administração nacional, assim como o governador faz nos estados e o prefeito no município. Nos municípios, o poder legislativo é representado pelos vereadores, o prefeito apresenta poder executivo e os juízes, né, representam o poder judiciário. Verifique se a frase é correta ou falsa e justifique sua resposta. Todos os cidadãos, independente da idade, têm a obrigação de comparecer às urnas no dia de eleição. Frase incorreta, uma vez que a obrigatoriedade se dá após os 18 anos e até os 70. Lembra quando é facultativo? Dos 16 aos 18, né, ao menos de 18, com 70 anos e quem é analfabeto. Vamos testar. Assinale qual das frases abaixo não retrata um exemplo de participação popular política. Não retrata, né? É a resposta C. Eleitores são impedidos de votar e a imprensa censurada. Então, agora, né, a gente tem um para conectar aqui com língua portuguesa, que é um texto que fala sobre associações de moradores e melhorias nos municípios. Você estudou que é possível participar da administração do município por meio da eleição do prefeito e dos vereadores, e que também é possível participar da política de outras formas.
Descubra na notícia a seguir o que os moradores de um bairro no município de Fazenda Rio Grande fizeram para melhorar as condições do local onde vivem. Mobilização da Associação de Moradores gera melhorias no Jardim Palmeira. O crescimento populacional de Fazenda Rio Grande é facilmente observado. Alguns bairros ganharam mais residências, mas poucas melhorias urbanas. É o caso do Jardim Palmeira, no Gralha Azul, que rapidamente cresceu, mas os moradores reclamavam e ainda reclamam do abandono. As principais reivindicações da população no local eram o mato alto, falta de escolas e creches, além de um espaço de lazer para as crianças. Cansados de esperar por uma providência da administração municipal ou de algum vereador para representá-los na resolução desse problema, novos e antigos moradores se uniram e criaram no dia 25 de fevereiro deste ano a Associação dos Moradores do Jardim Palmeira. E essa iniciativa já começa a dar bons frutos. As equipes da Prefeitura, após insistentes solicitações nas últimas semanas da Associação dos Moradores, apareceram pelas ruas do bairro para o trabalho de roçada em várias ruas. Entulhos que se acumulavam em um terreno baldio foram retirados. Estamos no início de um trabalho, mas nossas reivindicações têm sido ouvidas na Prefeitura, na Secretaria de Obras e outros órgãos, disse Alexandre Farinhaque, presidente da associação. A limpeza de ruas e terrenos no bairro, que vive aproximadamente 10 mil habitantes, foi só o começo. Animados, os moradores se mobilizaram para utilizar melhor uma área em que o mato até então tomava conta. Limpo, o terreno na rua Tride, perto do mercado Recanto, vai virar um espaço de lazer e de prática esportiva para as crianças e adultos. Então, explore qual é o fato noticiado e onde ele aconteceu. Então, está falando sobre as reivindicações e as conquistas dos moradores do bairro Jardim Palmeira, no Paraná. Quais são as reivindicações dos moradores? Sublinhe no texto. Então, aqui já está até sublinhado. As principais reivindicações da população no local eram o mato alto, falta de escolas e creches, além de um espaço de lazer para as crianças. Até a data de publicação da notícia, as reivindicações dos moradores tinham sido atendidas? Segundo a notícia, algumas reivindicações já tinham sido atendidas, como o corte do mato alto em várias ruas. As mudanças melhoraram a vida dos moradores do bairro? Explique. Sim, as mudanças melhoraram a vida dos moradores, além da limpeza do local. Eles puderam transformar o local em um espaço para lazer e de prática esportiva para crianças e adultos. Quais reivindicações ainda não foram atendidas? Escolha a alternativa correta. É a C, mais escolas e creches. Amplie. Em sua opinião, a associação de moradores pode ser uma forma eficiente de participação na administração do município? É uma resposta pessoal, Mas sim, pois ela pode indicar aos governantes as necessidades de um local ou ainda se organizar e realizar mudanças que melhoram a qualidade de vida da comunidade. A 7 é pessoal. Imagine que você faça parte de uma associação de moradores de seu bairro. Quais são as reivindicações que você enviaria para a administração de seu município? Podem escrever no caderno, tá bom, pessoal? Essa aqui, em tópicos, sendo listas, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, nossa última aula de geografia. Se ficou alguma dúvida, a Pro está à disposição na Agenda Edu, tá bom? Um beijão e até mais.